Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, essa semana o Eduardo Bolsonaro respondeu um comentário no Instagram, onde a pessoa do Instagram dizia que a esquerda ia continuar ganhando no Nordeste, que a direita nunca mais. Aí ele falou mais ou menos assim: por isso sempre vai continuar sendo a pior região do país, falando de educação, miséria, essas coisas, etc. Esse comentário dele, pessoal, primeiro que é equivocado, né? É porque a esquerda, recentemente, ela tem governado estados do Nordeste. Mas isso é uma coisa recente. Na verdade, historicamente, quem governava o Nordeste eram sempre pessoas de direita, apoiada por aqueles coronéis, né, do coronelismo nordestino, né, que sempre visavam seus interesses. Então o Nordeste ele só começou a ter melhoria depois que a esquerda começou a chegar no poder. Tanto que vários governadores de esquerda foram eleitos, reeleitos, assim como prefeitos. Pega, por exemplo, o Ciro Gomes, foi eleito 2 vezes prefeito, 2 vezes governador. O Flávio Dino também foi reeleito, né, foi em primeiro turno, se não estou enganado, porque eles trouxeram melhorias. Então esse argumento de que o Nordeste é pobre por causa da esquerda é mentira. Tanto que os índices econômicos e educacionais do Nordeste estão lá em cima. O Nordeste, por exemplo, saiu uma matéria recente da Folha, falando que o Nordeste vai superar o resto do país em economia. Vai ser a região que vai ter a maior alta econômica do PIB, vai ser a região Nordeste do Brasil. Então esse comentário dele é completamente estúpido, né? Um comentário que não faz sentido com a realidade, como aliás o bolsonarismo faz isso, né? Eles criam narrativas falsas para grudar na mente das pessoas. Agora, a partir do momento que ele fala que vai continuar sendo a pior região do país, então dá a entender que ele acredita que o Nordeste é a pior região do país. E é engraçado, né, que ele e a família dele, né, os Bolsonaro, eles nunca esconderam esse preconceito que eles têm com o Nordeste, né, a xenofobia. Por exemplo, o Bolsonaro se referia ao Nordeste como Paraíba, né, uma vez ele falou do Flávio Dino, aquele Paraíba lá que governa o Maranhão. Que é uma forma pejorativa que os cariocas chamam os nordestinos, de Paraíba. Aqui em São Paulo é mais comum falar baiano, né, aqueles baianos lá, não sei o quê. No Rio é Paraíba, mas é uma forma pejorativa. Quer dizer que a pessoa nem se importa de que lugar do Nordeste que a pessoa é, de qual estado é. Se é do Nordeste, é tudo Paraíba. Então, isso mostra que ele não gosta de nordestinos. Durante a campanha para presidente do Bolsonaro, em 2018, o Bolsonaro vivia falando mal do Nordeste. Ele falava assim: lá no Nordeste tem mulher grávida que fala assim, isso aqui vai ser uma geladeira, porque quando eu ganhar o Bolsa Família eu vou comprar uma geladeira para mim. Dando a entender que o Nordeste só tem um bando de flagelados, miseráveis e famintos. Essa é a imagem que ele tinha do Nordeste. Toda vez que o Bolsonaro ia criticar o Bolsa Família, ele se referia ao Nordeste. Lá no Nordeste você não encontra mais uma empregada para trabalhar na sua casa, pô. Por causa do Bolsa Família. Ninguém mais quer trabalhar. Sendo que o nordestino é o povo mais trabalhador do Brasil, né? Se não fosse o nordestino, não teria o Sudeste, São Paulo e Rio. São Paulo e Rio só cresceram e viraram grandes cidades por causa da força de trabalho nordestina. Mas na cabeça do Bolsonaro, só porque o Lula deu um serviço social, que é o Bolsa Família, ele acha que o nordestino não ia querer trabalhar mais, só ia fazer filho para viver de Bolsa Família, sendo que o Bolsa Família era uma mixaria, não daria nem para sobreviver direito. Mas, na visão do Bolsonaro, era assim. Aí eu fico imaginando como que o Bolsonaro acha que é o Nordeste, porque depois que ele virou presidente, ele foi no Nordeste fazer campanha, depois de presidente também ele esteve no Nordeste, mas como será que era a imagem dele no Nordeste com a família dele? Olha, filho, os nordestinos são todos magricelos, mortos de fome, flagelados, eles não trabalham, lá não tem emprego, não tem nada, não tem miséria, o Nordeste é isso. Porque para ele falar essas coisas absurdas que ele fala, deve ser essa imagem que ele tem na cabeça. Eu acho que ele imaginava que se chegar numa cidade do Nordeste qualquer, se chegar lá vai ter um bando de gente pobre, faminta, te pedindo comida. Me ajuda, pelo amor de Deus, estou passando fome, mais molinha, pelo amor de Deus. Sendo que o Nordeste não é assim. O Nordeste teve sim períodos difíceis por causa da estiagem, teve até grandes secas, né, que foram registradas na história, que causou muita migração para outras regiões do Brasil, mas o Nordeste tem parte desenvolvida, principalmente a parte da faixa litorânea, onde ficam os grandes centros urbanos, as capitais, Mata Atlântica, não sofre com tanta seca, né, quem mora perto de uma capital nordestina, do que quem mora no interior do estado, por exemplo. E mesmo no interior teve cidades que se desenvolveram bastante, Petrolina, Juazeiro, nós temos lá em Alagoas a capital do fumo, eu sabia o nome daquela, Arapiraca, capital do fumo no Brasil, em Alagoas, e várias cidades que desenvolveram suas culturas e começaram a progredir. O Nordeste, por exemplo, começou a investir em vinho, sabiam nisso? Eles começaram a plantar uvas e começaram a fazer vinicultura, produzir vinho. Inclusive dizem que é um excelente vinho, competindo até com os vinhos do sul do Brasil e da França. Então, o Nordeste tem sim uma região desenvolvida. Tem uma região que sofre mais por causa da questão climática? Tem. Infelizmente isso não tem como evitar, né? Mas tem como amenizar. E os governos federais, assim como os governos de esquerda, fizeram de tudo para amenizar as dificuldades climáticas por causa da estiagem. O Ciro Gomes, por exemplo, goste dele ou não, cada um é livre para pensar o que quiser dele, mas quando ele foi governador do Ceará, o Ciro Gomes foi o que mais instalou lá no Ceará máquinas de dessalinização da água do mar. Sabiam disso? Para poder tentar levar água potável para as pessoas que sofriam com a seca.
Então vocês veem, a esquerda foram os únicos governos que fizeram coisas concretas para o Nordeste, foi a esquerda. O próprio projeto São Francisco, que vem desde a época de Dom Pedro, ele só saiu do papel por causa do Lula. Porque nem o Fernando Henrique fez, nem o Collor, nem o Itamar Franco, eles estavam um pouco se lixando para o Nordeste. Foi preciso chegar um presidente nordestino de origem baixa, porque o Collor também era nordestino e não fez porcaria nenhuma pelo Nordeste, mas um presidente nordestino, humilde, que veio do povo, para tirar esse projeto do papel. Nós vamos fazer. Chama os engenheiros, chama os técnicos, vamos tirar isso aí do papel. Tudo bem que o projeto foi feito em etapas, né? Tanto que o Bolsonaro ficava surfando, dizendo que era ele que tinha feito a transposição. Mas não foi, pessoal. Foi o Lula que começou, a Dilma deu continuidade, o Temer fez mais um pouquinho, o Bolsonaro fez menos de 10% da obra, tá? E mesmo assim as obras continuam, tem uns canais auxiliares que tem que ser feito e o Lula está dando continuidade. Então eu acho engraçado, pessoal, que como pode ter no Brasil nordestino bolsonarista? Sendo que os Bolsonaros já fizeram todas essas declarações absurdas acerca do Nordeste, e não é só pela questão do pai dele ter perdido no Nordeste, não, porque mesmo em campanha o Bolsonaro já falava esses absurdos dos nordestinos, como se o nordestino no Brasil fosse um bando de flagelado, um morto de fome que não trabalha para viver. Vocês podem pesquisar aí, Bolsonaro falando do Nordeste, que vocês vão ver. Ninguém quer trabalhar mais no Nordeste, pô, você não arruma uma empregada doméstica, vive tudo de Bolsa Família. Então como é que tem tanto nordestino ainda que apoia o Bolsonaro, hein, pessoal? Eu acho engraçado isso. Eles estão apoiando um grupo político formado por uma família que demonstra publicamente seu menor pudor, xenofobia contra os nordestinos. E tem nordestinos que apoiam o Bolsonaro. Tem até aquele vereador que foi caçado lá, o Carmelo Neto. Eu não lembro se ele foi caçado como deputado ou vereador, mas do Ceará. E alguns outros aí, como aquele deputado Rapacu lá, acho que André Fernandes, né? Que ele começou na internet fazendo vídeos ensinando a raspar o fiofó. E hoje é bolsonarista. Eu sei que a gente não pode ter um regionalismo, né, que gere superioridade sobre outras regiões do Brasil. Mas a gente tem que ter orgulho de onde a gente nasceu e criou, pessoal. Das nossas origens. Então, por exemplo, eu sou paulista. Se o Lula começasse a atacar São Paulo só tem elite. São Paulo tá pouco se lixando pro Brasil. É só uma elite preconceituosa, companheiro. Eu ia ser o primeiro a parar de apoiar o Lula. Falar, porra, Lula, não é verdade. São Paulo tem pobre também, tem favela, tem periferia, tem quebrada. São Paulo não tem só elite. Agora, se eu fosse nordestino e visse os bolsonaros falando esses absurdos do Nordeste, sabe, como se o nordestino fosse um bando de flagelados, um bando de mendigos flagelados, eu ia ficar me sentindo mal, sabe? Ia falar, porra, apoiava tanto o cara e o cara toda hora fica falando mal do meu Nordeste. Então eu não entendo, sabe? Eu acho que um dia a psicologia vai ter que explicar esse fenômeno, sabe? É nordestinos bolsonaristas, porque vira e mexe você vê eles atacando o Nordeste. Quando o Bolsonaro perdeu no primeiro turno, o Rodrigo Constantino fez uma postagem no Twitter dele, do mapa do Brasil, separando o Nordeste, pintando de vermelho, falando que ele era comunista. E ainda escreveu uma frase bem pesada sobre o Nordeste, ó, a região que trabalha, se referindo aos outros estados, sustentando a região que não trabalha. A Amanda Vettorazza também, ela colocou esse dia no perfil dela uns dados de que Santa Catarina tem mais pessoas trabalhando do que recebendo Bolsa Família, enquanto que no Nordeste é o contrário. Tem mais pessoas recebendo Bolsa Família do que trabalhando, ignorando todo esse contexto geográfico, climático e social que acontece no Nordeste. Então é lamentável, sabe, pessoal? Eu costumo dizer que só o que eu odeio mais que bolsonarista é bolsonarista nordestino, porque para mim não faz o menor sentido. Eles vivem descendo a lenha no Nordeste e o nordestino besta, em vez de ter orgulho da sua região, das dificuldades que passa na região, ainda ficam lá, mito, Bolsonaro é mito. Pelo amor de Deus, né, gente? O bolsonarismo conseguiu produzir esses absurdos no Brasil, né? Até para finalizar o vídeo. O bolsonarismo produziu preto racista, mulher machista, nordestino com preconceito com nordestino. O bolsonarismo conseguiu produzir médicos anti-ciência, médicos anti-vacina. E todos esses absurdos produziu aqui no bolsonarismo por causa do culto ao ídolo e ao Deus Bolsonaro. Oh, salve o Deus Bolsonaro. Você lembra lá daquele cara lá da Fundação Zumbi dos Palmares, né? Saraiva, Alexandre Saraiva, né? Que o Bolsonaro colocou lá. O cara é um afrodescendente racista. Já falou vários absurdos, como por exemplo dizer que a escravidão foi boa para os negros, né? Porque eles tiveram a oportunidade de crescer aqui mais no Brasil, não sei o que, etc e tal. O cara, e outros absurdos, né, que ele falou, ele chama os negros de afro-mimizentos. E mesmo assim tem também pessoas negras que apoiam o Bolsonaro. O mesmo Bolsonaro que diz que não seria operado por um médico cotista. Eu digo, por que não? O médico, por ser cotista, ele vai ter que passar pelos exames como todos os outros alunos não cotistas, os brancos. Então ele vai passar por provas e exames. É que nem tirar a habilitação. Não importa se você é branco ou preto, você vai tirar a habilitação, um cara do Detran vai te avaliar, se você dirigir corretamente ele vai te dar a habilitação. Se você não dirigir corretamente, não, você vai ser reprovado. A mesma coisa é um cotista. A lei de cotas não obriga a universidade a aprovar os médicos cotistas. Eles vão ter que estudar e passar nas provas e nos exames, como todos os outros alunos. Então, por que cargas d'água ele não seria operado por um médico cotista?
Literalmente o que o Bolsonaro está dizendo é: eu não seria operado por um negro, porque ele entrou para o sistema de cota, então eu não confio nele, mesmo ele tendo passado por todas as provas. Não dá, né, pessoal? Então aí, só uma reflexãozinha, tá? Quem gostou, dá um like aí, comente o que vocês acharam, tá? Mande para seus amigos nordestinos bolsonaristas, tá? Afrodescendentes também, porque na minha cabeça não faz sentido isso. Você é o mesmo que uma barata apoiar um inseticida. Não faz sentido. Obrigado por ter assistido. Quem puder dar um like aí no vídeo, ativa o bendito sininho. Até a próxima.